Graça e paz, igreja, amém? Você pode se colocar de pé nessa noite que o Senhor preparou para nós. Enquanto eu estava preparando essa abertura do culto, o Senhor, Ele me lembrou de um menino muito novo, que já servia desde novo. Esse menino era Samuel. 1 Samuel capítulo 3, vai contar uma história tão bonita que eu acho que toda a igreja conhece, onde Jesus se revela a Samuel. E é engraçado que quando a gente lê aqui, a gente vê que no versículo 2 diz assim: certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. O que o Senhor ministrou no meu coração? Enquanto você está na presença de Deus, o Senhor, Ele está cuidando da sua casa. O Senhor, Ele está cuidando do seu trabalho. O Senhor, Ele está com você enquanto você dirige, enquanto você trabalha. O medo, o Senhor, Ele tira dos nossos corações. Um tempo como esse, que tem se levantado grandes perseguições e tribulações, saiba de uma coisa: você serve um Deus que não dorme. A presença de Deus, ela te acompanha, assim como acompanhou a Samuel. Deus, Ele está com você. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para adorar o nome dEle, para entregar todo o seu louvor a Ele. Porque enquanto você canta aqui, você adora aqui, o Senhor cuida do seu lar, o Senhor cuida do seu lar, dos seus filhos, do seu trabalho. Você pode começar nessa noite a glorificar o nome do Senhor. Esse foi o dia que o Senhor preparou e por isso nós estamos alegres, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Aleluias. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Diga: eu nasci, Senhor. Eu nasci para te adorar. Teu nome proclama. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é essa, aos teus pés te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir.
Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Agora eu digo com as suas palmas, diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, o meu prazer é te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Senhor, o chamado do Senhor, não é verdade? Amém. Amém? Ele está aqui, Ele te convida a erguer as suas mãos e cantar adorações, adoração ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos. Tu és digno do nosso louvor, Senhor. Abra os seus lábios em adoração ao nome do Senhor, que é digno de todo louvor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, e todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ele é digno e Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, e todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos
és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia, 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 aleluia. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluias, aleluias. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que privilégio nós cantarmos, batermos palmas, levantar as suas mãos. Levante as suas mãos aí numa ginástica santa. Que prazer, o salmista diz: levantai as suas mãos no santuário, proclamai os grandes feitos do Senhor. Que privilégio nós adorarmos a esse Deus que é digno, que é santo. Ele é digno do nosso louvor. Aleluia. Você crê nisso nessa noite? Amém. Adore ao Senhor. Ele é vivo, Ele está aqui no nosso meio. Te adoramos, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Erguemos as nossas mãos a Ti, Senhor, em adoração, em reconhecimento de quem Tu és, ó Deus. Adoramos a Tua presença, Senhor. Aleluia. Cante com fé nessa noite. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja
o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. É Ele. Ele é o Todo-Poderoso, é nele que podemos crer, é nele que devemos depositar toda a nossa confiança. Ele é o nosso Rei, o nosso maravilhoso Senhor. E da mesma forma que Ele disse para Josué, não temas, seja forte, seja corajoso. Ele quer dizer para nós nessa noite que sejamos fortes, sejamos corajosos. Não tenha medo, porque Ele está contigo.
Ele caminha contigo a sua caminhada. Tenha fé, o Senhor está contigo a cada passo que você dá. Não tenha medo. Estamos vivendo momentos de medo, de aflições, mas saiba que nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, e Ele tem olhado por nós, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado. E é nesse Deus que devemos depositar toda a nossa confiança, porque Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais. Aleluia, Jesus. Vamos mais uma vez. Temer por quê? Temer por Aleluia, Jesus. Se eu estou Só a igreja. guardado por quem nunca perdeu. Declare isso ao Senhor. O nome dele é maravilhoso. Ele é o Jeová Jireh. E Ele irá prover. Nunca irá faltar. Tenha fé. Em nome de Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Que possamos crer nesse Deus, porque Ele realmente provê todas as coisas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Os irmãos podem se assentar por um momento. Haja o que houver, nós cremos que o Senhor é por nós. Amém? E se o Senhor é por nós, aleluias. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E nessa noite nós temos a oportunidade. Quem esteve aqui mais cedo, esteve participando do nosso almoço missionário. E hoje nós tivemos um almoço missionário especial, que ele foi todo destinado à jornada do André. Nasceu nessa igreja, filho dos nossos irmãos Demétrio, nosso guitarrista, Aurinha, nossa diaconisa. Eu particularmente estava lá presente no dia que o André nasceu, e o André tem vivido experiências missionárias. Então nós em breve estaremos passando a oportunidade para ele. Ele vai compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito na sua vida. Mas antes disso, eu gostaria de conhecer, se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, a gente quer te dar os bem-vindos. Você pode levantar a sua mão. Alguém está aqui conosco pela primeira vez? Amém? Não? Todos são de casa? Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Então eu vou passar a oportunidade para o André, e logo após a palavra está com o diácono Cris. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A paz do Senhor, igreja. Também, estou falando de novo, sou André, eu nasci nessa igreja por muitos anos, filho do Demétrio e Áurea, e dos próximos, 2 semanas atrás, anos atrás, desculpa, eu sou filho de brasileiro, então perdoa. Eu estava no campo missionário com o Jocum, Jovens com Missão, e esse ano atrás eu teve a oportunidade para fazer missões lá em Havaí e África do Sul. E esse verão atrás eu estava lá em New Hampshire trabalhando num acampamento cristão. E agora, próximo, em 3 semanas, eu estou indo para a Europa por 1 mês. Eu estou indo por 4 países de Bélgio, Holândia, Luxemburgo e França. E nossa missão lá por esse mês, não é muito tempo, é só 1 mês. Isso vai ser diferente, como eu fiz esses anos atrás. Isso vai ser uma missão de pioneering, né? Diz assim que nós vamos lá, especificamente em Bélgio,
nós vamos ficar mais tempo em Belgium, porque eu conheci um cara lá em África do Sul que trabalha com Jocum, e ele teve uma visão e teve uma paixão para plantar um novo base lá em Belgium, numa cidade que chama Ghent. E se você não sabe, Belgium, em Ghent, é uma cidade de faculdade, tem um monte de jovens, e faculdade é o lugar que jovens estão, e que a ideia está shared. e que em qual lugar melhor para plantar um base missionária que lá. Então nossa missão é para conhecer o país e servir os missionários que estão lá já, e servir, e só para ver como missões pode parecer lá. Então eu estou indo lá em 3 semanas. Eu estou pedindo vocês para orar para mim por esse capítulo que Deus está me mandando. E também só quero te agradecer a todo mundo que ajudou eu com os mamitas e com as orações também, e também muito penso por todos que estavam em suporte em mim nesses 2 anos atrás, e ora por que Deus está me mandando no futuro, como isso vai parecer. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração? Amém? Vamos orar agora. Se os irmãos puderem se colocar de pé, levanta a mão agora e abençoa o nosso irmão André. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que o teu servo trouxe aqui, Senhor, do projeto que ele sente do Senhor para o que se segue agora. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito também durante essas experiências missionárias, e te agradeço pelo que o Senhor desperta também no nosso coração, Senhor, do nosso envolvimento com missões durante todos esses anos, ó Senhor. Pai amado, também ver mais um dos nossos membros, dos nossos meninos que nasceram aqui dentro, Senhor, agora crescerem e estarem no campo também, Senhor. Pai amado, uma alegria para a gente. Capacita o teu servo, conduz cada um dos seus passos, ó Senhor, e que esses projetos, essa semente, esses lugares onde estão sendo implantados, ó Senhor, plantadas esses novos projetos, que possa o Senhor fazer maravilhas ali, alcançando vidas para ti, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém e amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, brother. Amém. A palavra com o presbítero. Não? Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor essa noite com nossos dízimos e oferta. E eu quero estar lendo com os irmãos um verso muito conhecido. Eu poderia estar até recitando ele aqui, os irmãos iam conhecer, mas eu quero que os irmãos, quem trouxe Bíblia, que me acompanhem, ou ali no telão, que a gente possa ler. Muitos talvez conhecem, mas não sabem onde fica, que é lá em Marcos, no capítulo 16, verso 15. Marcos 16, verso 15. Amém? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Amém? Somente esse versículo, mas é algo que já diz muito. Como nosso irmão André subiu aqui e falou, a nossa igreja é uma igreja missionária, irmãos. Quando o Senhor nos dá essa ordenança, Ele fala para a gente levar o evangelho. O nosso irmão André, sentiu um desejo no coração de servir, de viajar, de pregar o evangelho lá fora. Mas às vezes não é o nosso. Mas qual a nossa forma de ofertar para que essa ordenança do Senhor continue? Sendo um coração grato em trazer os dízimos e oferta para que essa casa continue de portas abertas. Pois essa casa, ela recebe muitos visitantes. Muitos aqui, a maioria aqui são estrangeiros, né? Todos brasileiros, vieram de outro país, às vezes de outro estado, né? Estão aqui. Isso é uma forma que é de ir e pregar o evangelho. Só que nós às vezes temos o costume, irmãos, de quando falar em dízimos e ofertas, em pensar somente em dinheiro.
Mas não é essa somente a ordenança do Senhor. Ele quer, irmão, que você doe, não somente o que Ele está te abençoando com o seu financeiro, mas também com o seu tempo, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com o que você pode estar entregando para o Senhor. Aqui nós, irmãos, somos uma igreja bem ativa. Nós temos o culto de domingo, temos o culto de quarta-feira, as orações à terça. Vamos ter nesse mês de outubro agora, irmãos, o Aviva, né, Carla? A Carla já sumiu, cadê ela? Isso, vamos ter o Aviva, mas também, irmãos, vamos ter a nossa vigília. Isso é um motivo, é uma oportunidade que nós temos também de ofertar de forma diferente. Nós estamos ofertando o nosso tempo, o nosso ser, de uma forma diferente para o Senhor, para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e cada dia mais nos enchermos com o Espírito Santo, para que nós possamos, onde formos, ser sal e luz, onde formos, possamos levar a palavra do Senhor. Se você não tem intimidade com o Senhor, se você não procura aprender do Senhor, como você vai seguir essa ordenança de ir e pregar o Evangelho? Amém? Mas não esqueça, irmãos, eu quero também deixar um aviso. O Senhor conhece o nosso coração. Ele pede para você vir e contribuir com coração grato, com coração alegre, pois ele rejeitou Caim. Todos dois subiram ali para entregar suas ofertas, mas um com coração grato, um feliz de estar tendo aquela oportunidade, né, de estar entregando. O outro não, se sentiu, subiu, entregou de qualquer jeito, como se fosse uma obrigação. O Senhor vai rejeitar. Você não pensa que trazendo, eu vou levar isso aqui porque eu vou ser salvo por isso. Não. Você pode trazer milhões de dólares, fazer o que você pensar aqui na casa do Senhor, trabalhar de forma que você imaginar. Mas se não for com amor, com dedicação completamente para o Senhor, infelizmente Ele irá rejeitar. Amém? Queria convidar os irmãos que se coloquem de pé essa noite. Pega seu cartãozinho, o cartãozinho que está aí, se você contribuiu online, ou o seu papelzinho do dízimo, ou o seu dinheiro, coloca, vamos apresentar ao Senhor. Se nessa noite você não pôde estar dizimando ou ofertando com as suas finanças, mas com a sua vida, com a sua família, com seus filhos, coloca perante o Senhor essa noite, amém? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Senhor, de podermos, ó Pai, estar aqui, Senhor, ofertando, ó Pai, para a tua obra. Sabemos, ó, o Senhor não precisa, Pai. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor não precisa, ó Pai, das nossas finanças, porque tudo vem de Ti. O Senhor que provém no nosso lar. Mas o Senhor quer, ó Pai, um coração grato, um coração alegre. Senhor, ali uma pessoa dedicada à Tua obra, Senhor. Por isso, ó Deus, aqui essa noite, ó Pai, nós estamos, ó Deus, colocando tudo em Tuas mãos, ó Pai. Multiplica, ó Senhor, esses dízimos, essas ofertas, ó Senhor, para que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. E que as nossas vidas, ó Senhor, a nossa família, os nossos filhos, ó Pai, nós também dedicamos a Ti, Senhor. Faça a Tua obra em nós, ó Pai. Ó Deus, trabalha, ó Deus, no nosso ser, nos dá sede de Ti, Senhor, e nos capacita, ó Pai, para quando o Senhor nos enviar, para quando o Senhor nos der, ó Pai, ali, ó Deus, oportunidade de pregar, levar a Tua palavra, Senhor, que nós estejamos preparados, ó Senhor, e que nós não venhamos envergonhar o Teu nome, Senhor. Continue cuidando, ó Pai, desse culto que é para Ti, Senhor. Ó Pai, esteja ungindo o Teu servo para a palavra essa noite, e faça da nossa mente e coração, ó Deus, um solo fértil, Senhor, para receber a Tua palavra essa noite, Senhor. Tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se assentar e agora você tem a chance de vir ao altar e depositar diante do Senhor e receber uma bênção na presença do Senhor. Amém?
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Às vezes Ele está vivo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar ainda mais uma canção, nos preparando para receber a palavra, mas as crianças vão estar liberadas, podem sair em silêncio. Vamos levantar as nossas mãos e abençoar enquanto elas saem, que a presença do Espírito Santo esteja ministrando sobre a vida dos nossos ali embaixo, em nome de Jesus. Aleluia. Abra o seu coração, feche os seus olhos. O Senhor está aqui. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Aleluias. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Amamos a tua presença. Amamos o teu nome, Senhor. Tu és o primeiro, tu és o último, Senhor. E todas as coisas pertencem a ti, Senhor. Nós somos seus. Nós pertencemos ao teu nome, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa
início e fim. Diga, Ele é tudo. Tudo pra Tudo, mim. tudo, Senhor. Tudo pra mim. Alfa e ômega, Tu início és e tudo, fim. Senhor. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos em adoração. Adore ao nome desse Deus. Diga, Senhor, Tu és tudo para mim. O Senhor está aqui, visita a minha vida, visita o meu coração nessa noite. Erguemos diante de Ti, Senhor. Erguemos diante de Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor. Erguemos diante de Ti, levantamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Te dizemos, Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, porém, Senhor, nós nos gloriaremos na menção do nome do Senhor. Levantamos o nome de Jesus e te dizemos, Senhor, a nossa provisão vem de Ti, o nosso amanhã vem de Ti. Tu és tudo, Senhor, e fora de Ti, Senhor, não existe razão de existir, Senhor. Obrigada, Deus, Tu és, Senhor, o primeiro e o último. A Deus, e o Senhor é aquele que tem a primeira e a última palavra, Senhor. As portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar, Senhor. E as portas que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Tu és o Deus a quem nós confiamos, Senhor. E nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite. Aleluias. Eu queria te convidar a levantar as suas mãos assim, como um gesto de quem se rende ao Senhor. E nós vamos dizer que Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso alfa. Ele é o nosso ômega, tudo para nós. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tudo para nós, Senhor. Tudo para nós, Senhor. Tudo em todo tempo, Senhor. Tudo para nós. Aleluias. 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 Em Senhor. Sim, Senhor, nós Te louvamos pelo que o Senhor já tem feito no nosso meio aqui.
Te agradecemos também porque este lugar já está preparado para que o liberar da palavra sobre mente e coração seja verdadeiro, Senhor. Agora cabe a cada um de nós aqui não impedir o Teu agir em nossas vidas. E, Senhor, agora nós mesmos nos prontificamos a nos deixar, ó Senhor, ser trabalhados pelo Senhor. Ó Pai amado, quebra as barreiras, todo o empecilho, Senhor, toda falta de atenção. Ó Pai amado, não estamos aqui escutando qualquer um, estamos escutando o Deus poderoso que nos fala neste momento. Estamos escutando a voz do Espírito que fala a cada um individualmente, e a Ti, Senhor, rendemos toda a atenção. A Ti rendemos, ó Senhor, Pai amado, todo o nosso ouvir, todo o nosso escutar. Senhor, agora vem, penetra no interior, rasga corpo, alma e espírito, penetrando lá dentro e fazendo algo novo surgir pelo operar do Senhor. Te louvamos pelo que já tens feito, pelo louvor, mas também Te agradecemos pelo que fazes na palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Jesus, amém. Meus irmãos, os irmãos podem se assentar, amém, glória a Jesus. Esqueci de me preparar aqui, eu vou deixar aqui, o Vitor coloque aí umas fotos, não umas fotos, são umas pinturas, para os irmãos já irem digerindo mais ou menos o que está ali. Achei, inclusive, muito bonito o trabalho dele. Para falar a verdade, meus irmãos, eu não sou tão culto como deveria ser. Eu não conhecia o trabalho dele, mas um pintor muito conhecido lá da Inglaterra, lá nos anos 1840, obrigado, meu irmão, 1840 a 1920, lá na Inglaterra. O nome dele é Britton Revier, não é Rivière, 99% que se pronuncia Revier, ok? Inclusive com acento, possivelmente francês, pelo jeito, mas ele era inglês. E o trabalho desse artista ficou muito conhecido pela sua habilidade tremenda de retratar animais com profundidade, mostrando emoção, introduzindo em narrativas humanas, às vezes colocando-os como personagens principais nas suas pinturas, isso inspirado por literatura, mitologia, inclusive histórias bíblicas. Então você pode ver como eles estão presentes ali, quase em algumas situações o ser humano, ele é até secundário, e o cachorro se encontra tomando uma posição primária ali na sua relação com o homem. Então são poucas as pinturas dele ali, mas mostra uma vida, uma beleza assim muito grande do trabalho deste homem aí. Deixa que olhe mais um pouquinho. Inclusive ele trabalhava tanto com animais que ele era conhecido por visitar e passar horas e horas conhecendo os animais, pintando nos zoológicos também. Inclusive tudo indica que ele tinha inclusive um leão, a carcaça de um leão no seu próprio na sua própria área de trabalho, para se desenvolver melhor a sua habilidade de representar animais dessa maneira. Agora, em meio a tudo isso, um dos quadros dele me chamou mais atenção, o do seu trabalho, assim, que não somente comigo, mas com muitos da sua época, ele ficou muito conhecido por esse seu trabalho, e a população mesmo, em geral, gostou tanto que eles começaram a imprimir bastante desses quadros para que eles fossem pendurados nas suas próprias casas ali, representando. Então, se puder passar adiante, esse quadro aqui de Daniel na Cova dos Leões, ou Daniel, simplesmente como era conhecido ali, ou então Daniel in the Lion's Den. Deixar que os irmãos vejam o trabalho dele aí. Esse quadro foi pintado em 1872 e foi aclamado pelos críticos e pelo público. Eles elogiavam a incrível habilidade dele de capturar o realismo anatômico e o comportamento dos leões ali, como se apresentam, e cada um com uma expressão diferente.
uns de medo, uns de aterrorizados, outros de expectativa e curiosidade com o que havia, com aquele homem que estar ali naquele momento. O impacto do público foi tão grande que aquele público da era vitoriana, que eles ficaram cativados pelo drama ali representado na cena, e a obra inclusive teve suas gravuras assim impressas e distribuídas para que eles pudessem ter nas suas próprias casas também depois. E esse quadro foi considerado uma das suas obras-primas, e depois o levou inclusive a visitar novamente o tema de Daniel com os leões, intitulado desse quadro, intitulado A Resposta de Daniel ao Rei. Eu escolhi não colocar aqui para não confundir um pouco a ilustração, mas esse quadro depois foi 1890, de tão solidificada que ficou a sua reputação ali com a ilustração bíblica dessa situação assim, que para todos seria aterrorizante, mas de uma maneira cativante, de uma maneira tremenda. Ele coloca aqui aquele homem de Deus arrodeado por ali, mas ali está ele, de costas. Ele libera uma paz que a gente misteriosamente é levado a aquele lugar, aquela situação, a encontrar com aquele homem, aquelas feras que o estão confrontando naquele momento. Daniel está com as suas mãos atadas às costas, ele está de pé, mas ele está virado de costas para a gente. Ele está encarando diretamente aqueles leões, aquelas feras naquele lugar, e isso nos força a imaginar a expressão de Daniel e nos colocar no seu lugar. Como não podemos ver a sua face, não podemos ver a sua expressão, nós o vemos ali, então nós somos levados a nos colocar na posição dele, para imaginar qual é a expressão, o que é que ele está mostrando com a sua face, ou se ele está sorrindo, se ele está chorando, se está de olhos fechados, se está de olhos abertos. A gente começa a pensar quais são as ideias que estão se passando pela sua mente. A gente pode imaginar o que está se passando naquele momento. Ele está encarando o que seria uma ameaça, e que deveria ser tomado em qualquer situação como uma ameaça. Não vemos a sua expressão facial, mas estando de costas, mesmo assim, nós podemos pensar se estava tomado por medo, se estava ansioso, se mostrava coragem, ou simplesmente se entregava àquela situação. Ele está de olhos fechados, ou está encarando o perigo ali à sua frente. Nós deduzimos, conseguimos imaginar que Daniel está olhando fixamente naquele leão que está logo à sua frente, e os olhos estão cruzados ali, e eles conseguem se ver naquele momento. Podemos inferir que o seu semblante carrega paz, e carregam também uma autoridade sobrenatural, naquele momento que estão cativando todos aqueles animais e feras, naquele momento se rendem a expressão daquele homem que está aí carregando autoridade que não é dele. Podemos ver o temor, o terror, a curiosidade, o rendimento que aquele homem e aquele encontro e aquele Senhor por trás daquele homem provocam naqueles animais, naquelas feras que seriam considerados uma ameaça mortal para qualquer um. Aqueles leões parecem confusos, como se impedidos de seguir os seus instintos naturais por uma força invisível e sobrenatural. Daniel representava naquele momento alguém muito mais, um ser maior que aquele homem que está ali naquele momento. Agora, uma crítica saudável à maioria de nós aqui, inclusive a minha própria pessoa. Eu creio que os leões estão olhando para muita gente aqui, vendo pessoas tímidas em representar o nome poderoso de Jesus Cristo. Muitos leões aqui estão olhando e vendo pessoas aterrorizadas pelos dentes e pelas garras de feras que se apresentam no nosso dia a dia, pessoas que se desviam do propósito do Senhor, estão desviando os seus olhares para não ver aquilo que o mundo considera um gigante, uma fera,
um animal destruidor, pessoas que temem e se renderam já e abandonaram a luta, porque não têm a coragem de se colocar como Daniel naquele momento, pensando que não sou eu que está aqui, mas Deus está ao meu lado. O Senhor não quer que a gente olhe para Daniel nesses momentos. Eu creio que essa semana, quando eu estava vendo esse quadro, Deus tocou na hora e disse: eu quero que você fale sobre essa imagem, sobre essa experiência que eu dei para Daniel naquele momento ali. E o propósito não é falar sobre Daniel. Geralmente a gente escuta a história de Daniel descendo, estando na cova dos leões, e Daniel no seu relacionamento com o rei, mas aqui a história são sobre estes leões, sobre essas feras, isto que é medo, isto que é temor, isto que é um inimigo, a história é sobre eles. E o Senhor quer que a gente olhe não para este homem que está de costas para a gente, mas a gente olhe nos olhos daquilo que nos traz medo, a gente olhe nos olhos daquilo que são os nossos leões, a gente olhe nos olhos daquilo que traz temor para qualquer um, e a gente possa olhar para eles e saber que de alguma maneira miraculosa, misteriosa, Deus vai dar uma coragem semelhante à daquele homem que está de costas para nós, mas que está representando a pessoa de Deus diante daqueles leões. Será que nós também podemos experimentar o que Daniel experimentou naquele momento, e ter os leões olhando para a gente, tomados de medo, de pavor, sejam demônios, sejam problemas, sejam dificuldades, sejam enfermidades, sejam batalhas diversas, leões que se levantam e eles encaram, e eles temem a autoridade que é representada na nossa vida. Amém. Devido à sua competência e posição no destaque do reino, Daniel despertou uma inveja tremenda nos oficiais do rei. Nós vamos ler a palavra daqui a pouco. Se quiser, já pode ir preparando agora também. Coloca a tela principal aí para a gente, por enquanto. Para prejudicar a Daniel, os oficiais do rei começaram a se unir ali para dificultar a vida do servo do Senhor. Eles montaram um trama e sabiam que ele era da confiança do rei, que Daniel havia conquistado ali também uma reputação sólida onde ele estava, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas coisas que fazia, e eles sabiam que ele também era um homem que se dedicava à oração e a um relacionamento com o Senhor. E por isso que montaram esse trama, para que assim o rei mesmo, pelas leis da sua nação, ele fosse levado, do seu império, ele fosse levado e forçado a jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel continuou sendo fiel a Deus, ignorou a lei, continuou a sua rotina de oração. Eventualmente ele foi denunciado, e com grande pesar o rei foi forçado a cumprir a sentença contra a vida de Daniel. Na manhã seguinte o rei correu apressadamente para a cova, esperando, sem querer muito, esperando o milagre que pudesse ter acontecido, mas na sua mente ele pensava: eu não acho que aconteceu algo semelhante. E lá mais tarde, nos versículos 21 e 22, nós vemos a resposta de Daniel dentro da cova dos leões, falando ao rei aflito que ele estava vivo, que ele estava ileso, que ele estava sem ferimentos, e explicando que Deus o havia protegido e havia enviado um anjo para guardá-lo, e havia mostrado que ele era inocente. O contexto é de uma perseguição injusta, motivada pela inveja, motivada pela parte ruim e feia do que é ser humano, mas ela culmina na prova de fé de um homem, uma prova extrema que mostra quem Deus é. E as palavras de Deus não são apenas uma confirmação de que Ele está vivo, mas que Ele também está conosco. Isso serve de um poderoso testemunho para nós. Daniel atribui a sua salvação diretamente à intervenção divina, e nós também podemos abraçar essa ajuda divina na nossa vida e saber que Deus pode fazer algo especial para nós. É assim que eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé e vamos ler juntos ali Daniel 6, versículos 16 a 23. Agora os irmãos sabem a história, agora os irmãos já podem imaginar os leões que estão ali, esse homem que está encarando aqueles leões.
E agora vem a história, o rei procurando falar com Daniel, lá em Daniel 16, 23, então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões, e o rei porém disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam uma cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo, e com os anéis de seus nobres também, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz alta que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus também contra ti. Não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Glória a Deus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos que falar sobre os leões, encarar os leões que confrontam a Daniel, que nos confrontam também, que estão olhando para nós, que têm a vontade, como diz a palavra, que estão ao nosso derredor como leões que estão rugindo, procurando a quem devorar, e o inimigo com toda certeza está a todo momento, a toda hora procurando uma oportunidade de colocar as suas garras em nós, os seus dentes em nós. Nós vemos que as batalhas acontecem, nós sabemos que nós temos temores também, que muitas vezes nem sequer tem nada a ver com Satanás, mas ainda assim a gente tem medo de situações, medo de problemas, medo de dificuldades que se levantaram, medo de problemas dentro da família, medo de problemas que se levantam na área de finanças, medo da imigração, medo de tantas coisas que se levanta, leões que estão ao nosso redor. Mas uma coisa a gente pode saber: os leões não são mais fortes que Deus. Os leões são mais fracos que o nosso Deus. Veja, a pergunta que foi feita pelo rei a Daniel é a pergunta que muitos estavam fazendo ali. Ele ora tanto ao seu Deus, então, será que Deus vai conseguir salvá-los? Vamos ver agora, com esse monte de leão feroz e faminto. E a mesma pergunta que é feita para a gente hoje também, e que o próprio inimigo nos faz, que lá dentro no nosso coração nós nos fazemos: será que Deus realmente pode nos livrar? Será que Deus realmente pode nos livrar? É uma pergunta que o mundo continua fazendo, e vem para nos fazer sentir inseguros, vem para nos encher de dúvidas, vem para nos fazer questionar, vem para limitar a nossa fé, vem para limitar a nossa capacidade de ver, de imaginar, de perceber o potencial de Deus em nossas vidas. Quer nos fazer pensar que Deus não conseguiria nos livrar deste momento, porque Ele não conseguiu nos impedir que nós chegássemos em momentos críticos da nossa vida. Se Deus não protegeu a Daniel para que ele nem sequer chegasse lá dentro da cova e estivesse com os leões, será que Ele teria condição agora de libertá-lo dos leões também? Se Deus não deixou que eu chegasse na dificuldade, no sufoco que eu estou agora, como é que Deus vai poder me ajudar depois que eu já estou nesse sufoco e nessa aflição do momento? Será que Deus pode te ajudar agora que você está no meio dos leões, se Ele nem sequer impediu que você chegasse perto daqueles leões? A pergunta é: será que nós realmente não temos estado na mesma posição que o rei, que os nobres e muitos hoje em dia fazendo essa pergunta a nós mesmos? Deus pode fazer, mas é muito difícil. Deus pode fazer, mas Deus se esqueceu de mim. Deus pode fazer, mas talvez eu estou fora do plano divino. Há pouco tempo atrás a gente estava cantando aquela música: temer por quê? Se estou guardado por quem nunca perdeu batalhas.
A gente canta músicas assim, a gente lê a palavra, a gente ora, a gente fala, Deus é poderoso, mas quando chega a hora onde nós estamos passando por aqueles momentos difíceis, a gente fica perguntando, será que Deus vai fazer algo? Será que Deus pode fazer? Será que eu estou sozinho? 1 Samuel 17, versículo 37, 1 Samuel 17, versículo 37, a gente está vendo Davi, agora tentando convencer a Saul, que ele poderia lutar contra o gigante. Todos os homens do seu exército, todos haviam se acovardado diante daquele grande gigante, aquele guerreiro já experiente, e eles tinham medo de chegar e ver um molequinho de nada, achando que pode fazer alguma coisa, e está dizendo, não rei, eu creio no que Deus pode fazer, eu creio no meu Senhor, eu sei que Ele pode fazer algo, pode crer nisso, eu tenho fé. O rei, na minha convicção plena, ele disse, coitado, deixa esse menino ir mesmo, porque quem sabe alguém vai criar coragem para tomar o lugar dele depois. Mas ele estava ali falando, veja o que diz 1 Samuel 17, 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Como os irmãos sabem, esse momento acontece momentos antes da grande batalha entre Davi e Golias, e aquele jovem pastor inexperiente, não tinha experiência com guerra, ele era um pastor de ovelhas, ele não somente convence o rei, mas ele também confronta o gigante, e ele acima de tudo, ele sai vitorioso sobre o gigante também, porque ele creu em Deus. Meus irmãos, ele não teria condição nenhuma de ganhar do gigante, nenhuma, por bom que ele fosse com a funda e a pedra, por bom que ele fosse ali lutando contra animais, ali estava um guerreiro do maior escalão, altamente capaz, fortíssimo, um gigante, um tanque de guerra, e ali vinha ele querer ganhar, mas ele creu em Deus. O versículo 37 é a conclusão poderosa do argumento de Davi, a sua expressão de fé absoluta de que a mesma intervenção divina que aconteceu durante a sua vida, no seu trabalho, lá no campo, poderia acontecer agora também, num campo de guerra. As experiências que nós tivemos antes, do nosso conviver com Deus, o que Deus fez conosco, Deus fez com um irmão que nós conhecemos, o testemunho que escutamos, eles devem ser um ânimo para a nossa vida de dizer, Deus fez no passado, Deus faz no presente, o Deus que agiu, é o Deus que pode agir conosco também, podemos não ver, mas podemos crer, podemos não sentir, mas podemos abraçá-lo, e saber que Ele está conosco, e pode nos dar a vitória, que tanto precisamos também, amém? Ele está vendo as possibilidades ali, em Deus, ele não está focalizando nas suas limitações, ou no tamanho do problema, mas ele está crendo no que Deus pode fazer. Em Daniel 3, versículos 17 a 18, nós vemos os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, um grande ídolo é levantado ali, eles seriam forçados a se dobrar diante daquele ídolo para adorá-lo, mas eles disseram, nós não vamos fazer isso, nós cremos no Senhor, nós estamos convictos da nossa obrigação para com o nosso Deus, do nosso compromisso, do nosso relacionamento com Ele, e nós não vamos comprometer a nossa fé. Aqui nós deveríamos parar para pensar sobre o que acontece conosco também, meus irmãos, porque estamos num cristianismo, olha, um cristianismo barato, hoje em dia, na era moderna, o que se busca dentro da igreja é conforto, luxo, o bem-estar, estar acomodados naquela situação de benefícios, mas não existe sacrifício. Hoje falamos sobre tomar a cruz, sobre segui-lo, sobre não estar fazendo coisa parcialmente, mas é tudo ou nada, ou servimos a Deus, ou não servimos em nada a Ele, é um compromisso absoluto com o Senhor. E aqui estão esses homens de Deus dizendo, nós não vamos comprometer a nossa fé, mesmo que exija a nossa vida, não estamos comprometendo-as.
Hoje é fácil demais, por motivos tão fúteis, mínimos, insignificantes, a gente pega e diz: Senhor, licença, eu te coloco aqui de lado um pouquinho, e depois eu volto a ter um relacionamento contigo, depois eu volto a ter uma experiência contigo, depois eu volto a pensar em ti, quando o Senhor está chamando a gente a viver uma vida onde pensamos ou é tudo ou nada. Ou estamos nos dando por completo a Deus, ou estamos nos entregando completamente a Ele, ou então estamos abandonando os princípios elementares da nossa fé. Cristianismo superficial, vazio, sem sentido, este não vale. Simplesmente ter uma camiseta dizendo eu amo a Jesus, isso não fala nada sobre a vida. É o tipo de vida que você leva, que a pessoa leva. Ter um pensamento em que um dia na vida eu vou visitar a igreja para poder ali eu bater o carimbo, então eu estou bem com o Senhor. Não, isso é relacionamento. É uma vida que vai de domingo até sábado e entra no outro domingo e o mesmo relacionamento continua. Estou respirando Jesus, vivendo Jesus, me dedicando a Ele, abandonando o pecado, mantendo o compromisso com Ele, como esses servos do Senhor fizeram. Mas voltando a esses homens de Deus, veja o que eles falaram: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não for nos livrar, se Ele não nos livrar, é a vontade dEle, não é? Se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eles sabiam a quem serviam. Eles estavam comprometidos com o Deus verdadeiro. Eles criam no que Ele podia fazer. Mas a verdade é que eles se entregavam à vontade de Deus naquele momento. Nós sabemos que Ele pode nos salvar. Mas se Ele escolher fazê-lo, ao contrário, nós nos submetemos à sua vontade e seremos fiéis a Ele. Me faz lembrar do Senhor Jesus Cristo, nos dando um exemplo também. Ele ali, esse final de semana essa semana acabamos de ver o último episódio lá do Chosen, a gente está atrasado. E Jesus Cristo está ali na sua oração, na última noite, Ele está dizendo, se puderes, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você consegue olhar para o leão desta maneira, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como o Senhor Jesus Cristo fez, como os homens de Deus fizeram, ao risco das próprias vidas, e alguns deles foram martirizados por amor a Cristo e não abandonaram o seu nome. Homens e mulheres de Deus, eles foram pendurados como postes, iluminados, acesos em chamas para iluminar as ruas do Império Romano. Mas eles foram fiéis a Deus e morreram cantando louvores ao Senhor. Meus irmãos, um cristianismo covarde, que só serve no momento do bem-estar, isso não é cristianismo verdadeiro. A gente sabe que Deus pode fazer milagres, e Ele, na verdade, em todo momento, Ele está conosco ali. Ele estava com Daniel na cova dos leões, ele estava andando com Sadraque, Mesaque e Abednego lá no meio das chamas, ele estava com os mártires que foram pendurados nos postes, lá no Império Romano, e foram queimados, acesos em chamas. Ele estava com eles ali também, cada um dos mártires da igreja primitiva, ele está conosco hoje também. Independente do que acontece, olhe nos olhos dos leões e tenha coragem no Senhor de saber, Ele está comigo e portanto eu consigo encarar as minhas dificuldades. É fácil a gente seguir para a murmuração, é fácil a gente seguir para a reclamação, é fácil a gente pular para o estar murmurando, estar ali todo choraminguento por todos os lados, achando que as coisas estão ruins, e a gente começa a dizer, os leões são mais fortes do que Deus. A gente começa a falar, os leões são mais poderosos. A gente começa a dizer, eu estou sozinho aqui neste buraco com esses leões, com esses problemas, essas dificuldades, e sabe o que acontece? É que isso se torna uma realidade espiritual. Responda a pergunta do rei:
Responda sinceramente aqui. Será que o teu Deus pode salvar-te? Será que o teu Deus pode te salvar dos leões? O que é que você acha? O que é que você está passando agora? Qual o medo que está presente na sua vida? É família? É imigração? É finança? É saúde? São problemas diversos que se apresentam. O que é que Deus pode fazer por você? Ele pode salvar. A resposta de Daniel já foi dada antes mesmo que ele fosse jogado na cova, porque ele manteve o seu compromisso. Os leões são assustadores quando só podemos ver os dentes deles e a gente não consegue ver a Deus que está do nosso lado, ao relacionamento daquele que nos ama e se entregou por nós. Será que Deus pode? Os leões também não são mais fortes que o nosso relacionamento com o nosso Deus. Os leões são mais fracos que o relacionamento que temos com Ele. E veja que nós lemos um pouco antes ali, ele falando, o Deus a quem você serve continuamente. Você lembra que foi isso que o texto falou? O Deus a quem você serve continuamente. Entenda o continuamente. Isso é muito importante aqui. O rei disse, o Deus a quem você serve continuamente. Ele era conhecido pelo rei, era conhecido pelos seus inimigos, oficiais da corte. Ele era conhecido pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Não era uma coisa que acontece de vez em quando. Eu não sabia que você era crente não. Você vai na igreja? Poxa vida, eu não sabia não, rapaz. Quando é que você começou? Já faz 10 anos. Não, você cresceu dentro da igreja. Era um relacionamento contínuo. E todos conheciam o estilo de vida que ele tinha com o seu Deus. Glória a Deus. O relacionamento de Daniel com Deus era conhecido por todos. E esse relacionamento com o Senhor não era algo que acontecia só nos momentos convenientes ou na busca de uma ajuda especial. Isso fala de um hábito desenvolvido ao longo de uma vida completa. O que é que você faz continuamente? Me fale. Você tem um relacionamento com Deus que todos sabem que você tem. Você chega no lugar e diz, lá veio o crente. Lá veio o cara cheio da fé. Lá veio aquele que se acha melhor do que a gente, porque ele tem um relacionamento com Deus. É assim que tem que ver mesmo. Saber que nós somos diferentes. Agora, tem um monte de crente, infelizmente, que só sabe de vez em quando. Hoje, eu não queria não, mas pelo menos uma vez no mês eu tenho que ir na igreja. Pelo menos uma vez, de vez em quando eu tenho que aparecer. Olha, eles vão pensar que eu sou crente aqui, eu não vou abrir a boca no momento, eu não vou ligar a música agora que eu escuto na igreja, porque o pessoal pode falar mal de mim, ou pode pensar que eu sou, assim, aquele cara exagerado de religião, né? Meus irmãos, esse tipo de coisa, a gente pode não professar audivelmente, mas passa na nossa mente. A gente fica com vergonha do nosso Deus, a gente fica escondendo a nossa fé, a gente fica vivendo uma fé que não vai atrapalhar nada da nossa vida. A minha vida secular, o meu relacionamento com os amigos, a minha vida com os outros, tudo fica em segundo plano. Mas se precisa, não posso perder o trabalho, mas eu posso perder uma igreja. Eu não posso perder ali o meu compromisso, mas eu posso passar o dia todo sem orar. Eu posso perder ali, não posso perder aquele dinheiro que eu vou ter que ganhar, mas a leitura bíblica pode ficar para trás e ser esquecida durante a semana toda. Pare bem, pense, eu vou dar um tempo para você pensar. Você tem vivido isso que é contínuo com o Senhor? Qual é o hábito que está presente na sua vida? Meus irmãos, eu sei que não sou eu aqui, porque eu escutei isso, inclusive eu vou compartilhar uma palavra das experiências que a gente teve ali no Brasil também, com esses retiros de pastores e tudo, mas meus irmãos, essa questão de um cristianismo moderno, que é tão vazio de essência, isso está presente em todas as igrejas, meus irmãos, e essa luta por um povo de compromisso está em todo lugar. Abraçar a fé, viver a fé, respirar Jesus, amá-lo de verdade
E amar de maneira sacrificial é pegar a cruz. Quando você não quer fazer, faça por amor a Ele. Quando você está com preguiça, faça por amor a Ele. Quando você quer estar dando preferência a ver um jogo, veja o Senhor, vá atrás do Senhor, por amor a Ele. Não coloque as coisas de Deus em segundo plano. Você pode pensar, mas eu não faço isso a hora toda. Mas, meus irmãos, é uma questão de atitude, é hábito. Eles viram em Daniel um cara que até mesmo na hora da morte, ele disse, não, eu vou continuar orando. Mesmo que seja para ser levado para os leões, o meu compromisso com Ele continua. A pergunta é, o que é que você faz continuamente? Será que você tem reclamado? A prioridade é a brincadeira? A prioridade é a diversão? Será que você se preocupa mais com as coisas do que na sua fé que você deveria ter nele? Será que o seu hábito é estar se enchendo do que é fútil e sem valor? Ou será que você tem buscado a Deus? Será que você tem dado testemunho de alguém que conhece o Senhor pessoalmente? Todos os dias da sua vida você tem um relacionamento com Ele, andando de mãos dadas com o Senhor a quem você ama. O que é que você pratica continuamente? Isso é que define quem você é, ou em quem você crê e confia. Faça da busca de Deus a prática mais contínua da sua vida. Estou pensando aqui, eu falo, mas eu sei, porque isso aconteceu com os profetas, mas isso, meus irmãos, entra de um lado e sai do outro, tantas vezes. Mas não deixe que isso aconteça com você que está aqui. E eu espero que aqueles que estão escutando depois no YouTube, por amor de Deus, mude a sua vida. O mundo não precisa de cretinos, de crentinhos, precisa de crentes de verdade, de homens e mulheres iguais a Daniel, que viviam um relacionamento com Deus, viviam esse relacionamento com Deus, estavam em relacionamento com Deus, estavam continuamente, habitualmente, entranhados num relacionamento com Deus. O que os leões estão sentindo ali é a presença do Deus com o qual Daniel tinha um relacionamento, meus irmãos. Vejam, quando Daniel está ali, eles estavam sentindo a presença de Deus, de um homem que tinha o hábito de viver com Deus. E o que é que você acha que vai acontecer com os seus problemas, com os seus leões? O que é que você acha que vai acontecer com eles quando você estiver no meio deles? Porque Jesus não falou que os problemas não virão. Ele disse, no mundo tereis aflições, vocês vão ter lutas, vocês vão ter batalhas, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer por amor a mim. Mas quando isso acontecer, o mundo vai ter medo de você. Mesmo que seja no derramar do sangue, o mundo vai temer e as trevas vão se abalar. Deus o acompanhou para intimidar aqueles leões e fazê-los saber que eles estavam mexendo com um dos seus amigos. No Salmo 91, versículos 13 a 16, nós lemos o seguinte: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Salmo 91, versículo 14, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Força e proteção na adversidade são resultado de amor ao Senhor. Salvação é resultado natural de relacionamento com o Senhor. Querer os benefícios sem se dar o esforço de interagir com o Senhor é falsidade. A gente não compra Deus. Dê tanto de oferta e você vai receber a sua bênção. Isso é uma mentira do capeta. É para enganar a gente que está se levando pela mentira. Sabe como é que você ganha vitória? É tendo um relacionamento com Ele. Não precisa de dinheiro, não precisa de ninguém numa posição de autoridade, de te investir de uma bênção especial. É meramente você dizer, Senhor, eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero viver contigo, meu Pai. Você lembra das histórias da terra, eu pelo menos me lembro das histórias da terra de Deus, quando ela foi esvaziada pelos deportados pela Síria.
eles foram levados para longe, e a Síria mandou um monte de gente agora para tentar habitar na terra do povo de Deus. E a palavra fala que quando eles chegaram, os leões começaram a vir, isso está lá em 2 Reis 17. Os leões começaram a vir e a devorar as pessoas que haviam chegado. E sabe o que eles disseram? Olha, os leões estão vindo, aqui está dando problema. Eles estão matando o povo aqui porque eles não conhecem as exigências do Deus dessa terra. E sabe o que o rei fez? Ele mandou um sacerdote para ensinar o povo a adorar a Deus ali. É por isso que se levantaram hoje aqueles que nós conhecemos como samaritanos. Os irmãos lembram da história de Jesus com a mulher samaritana? Começou-se com isso, um sincretismo religioso. É lógico que os samaritanos adoravam a Deus, mas do outro lado ofereciam sacrifícios aos deuses da terra. Mas começou ali, quando eles foram ensinados a adorar a Deus. E depois é lógico que pessoas fiéis se levantaram do meio deles. Como desenvolver esse relacionamento com o Senhor? Como começar algo que parece tão difícil agora, como você diz, "Ixi, parece uma montanha imensa que eu não consigo alcançar"? Como é que eu vou ser amigo de Deus como Daniel? Mas eu te digo uma coisa, meus irmãos, se Daniel fez, nós podemos fazer também. É por isso que está na palavra. Será que o Senhor vai nos receber? Veja o que fala 1 Pedro 5, versículos 6 a 8. 1 Pedro 5, versículos 6 a 8. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E sejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Veja, em primeiro lugar, para você ser como Daniel, seja humilde, se humilhe diante do Senhor, dobra os seus joelhos, diga: Senhor, eu tenho sido egoísta, eu tenho sido mesquinho, eu não tenho me dado a Ti como eu deveria, eu tenho sido um crente barato, eu vivo um cristianismo superficial que eu aprendi desde a infância. Quantas crianças, inclusive muitos filhos de pastor, eles têm um tempo na vida que graças a Deus, o Senhor me manteve pela sua misericórdia, que eu continuei andando no caminho, mas são muitos os filhos de pastor que abandonam a fé, depois de crescidos, depois voltam pela misericórdia de Deus, mas abandonam porque não desenvolveram uma fé pessoal, viveram a fé dos seus pais, e depois eles descobrem: eu quero ter uma amizade, um relacionamento com Deus também, uma coisa minha. Não tem como você viver uma fé que os seus pais tiveram, uma coisa que o seu marido tem, que a sua esposa tem. Olha, meu irmão, minha irmã, você quer ser abençoado? Tem uma fé sua. Não pegue carona na fé dos outros, não. Isso é mesquinhez, isso é tomar proveito dos outros, isso não dá resultado nenhum. Tem uma fé pessoal com Ele, um relacionamento pessoal com Ele, tem uma amizade com Ele, e não dê desculpa esfarrapada, que isso não engana ninguém, não engana a Deus, não engana o Espírito Santo, não engana Jesus, não engana ninguém. Dizer: não tenho tempo, eu não posso. Isso, o Senhor sabe muito bem. Daniel fez, você pode fazer também. De ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Esqueça as desculpas e se humilhe diante dEle. E depois entregue a sua preocupação, os seus problemas, os seus leões ao Senhor. E descanse nele, abandone a sua ansiedade. É assim que você pode se tornar mais como Daniel, é assim que você pode ter esse relacionamento com Deus. E finalmente entenda que o medo não é de encontrar o leão, o medo é de encontrar o leão sem estar com o Senhor do seu lado. O leão vai vir, mas a diferença absoluta é estar com Jesus ou estar sem Jesus na sua vida. A força de Daniel não foi um milagre de última hora, foi o resultado de uma vida constantemente dedicada a um relacionamento com o Senhor. Como está a sua rotina com Deus? Como está a sua conexão com Ele? É um evento de emergência ou é um diálogo contínuo com o Senhor amado? Se a sua vida espiritual se resume a uma oração apressada antes de dormir, ou a um culto no domingo, e agora, hoje em dia, um culto no domingo é demais. Escute bem, hoje em dia, porque eu cresci na igreja, o domingo era o dia completo para o Senhor, mas hoje, o domingo para o Senhor é uma coisa demais. Talvez uma vez no mês, está tranquilo, aí eu agrado o Senhor,
Mas Ele está pedindo a você relacionamento com Ele de verdade, por amor de Deus. Aqui está Daniel. Se eu pudesse, eu dava mais um tapa nele, mas não vou dar. Por amor de Deus. Deus quer um relacionamento verdadeiro, não é essa coisa superficial, água com açúcar. Se a vida espiritual se resume a uma coisa, uma vez na vida, isso não é habitual, isso não é um relacionamento, isso não é intimidade com Ele. A força para a cova dos leões é construída na comunhão diária com Deus. Entra no buraco com os leões, sem você ter desenvolvido esse relacionamento com Ele, e vê o que vai acontecer. O seu relacionamento com Deus, hoje, é o resgate para o amanhã. E finalmente, para concluir, os leões se submetem a Deus. Veja, Daniel falou, meu Deus fechou a boca dos leões. Isso não aconteceu à distância, Deus não foi lá e jogou uma rede, não, eles vão parar. Isso não aconteceu, Deus jogando uma lança, dando um tiro de espingarda dos leões para que eles se acalmassem de lá e ficassem mortos. Não, Deus chegou e disse, ok, cala sua boca, fecha sua boca, você não vai fazer nada com meu servo. Daniel falou dessa maneira, foi Deus presencialmente tocando naqueles animais, naquelas feras, naqueles problemas, naquelas dificuldades, naquelas tribulações, naqueles monstros, naqueles gigantes, e Ele dizendo, eu estou aqui, e eu sou mais forte do que você. Ele é o Deus que fala aos mares, que fala à tempestade, que fala aos ventos, e que acalma. Meus irmãos, o que é que você está pensando daquele que está ao seu lado? Creia na sua autoridade suprema. Tenha paz de saber, você está no centro da vontade do Senhor. Glória a Deus. É para ser um mártir na presença do Senhor, é para a glória dele, Ele vai te dar força. Deus que nos livre e guarde deste momento. Mas é para ser um Daniel que tem a vitória sobre os leões, Ele vai fazê-lo também. Mas uma coisa é certa, Ele está sempre no controle, nunca fora do controle. Deus não está ali sendo levado pelas possibilidades, pelas coincidências, pelos acasos. Deus está no controle em toda e qualquer situação. Em Daniel 6, versículo 22, ele fala, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum. Eu quero que você perceba a coincidência, foi intencional, o que aconteceu. Eles disseram ali mais cedo, olha, que o selo do rei foi colocado no buraco da cova, e o selo dos 9 foi colocado no buraco da cova, para dizer, a condenação de Daniel não pode ser mudada por ninguém. Mas sabe quem vem mudar a condenação? Deus. Eles disseram, olha, diz dessa maneira, para que a decisão não se modificasse. E Deus vem e diz, olha, a decisão dos homens não tem diferença nenhuma para mim. Eu sou mais alto do que o homem, mais poderoso do que os governos, sou mais forte do que tudo que há. Creia nisso, meus irmãos. Se é aqui, se é no Brasil, se é lá na China, onde você estiver, Deus é maior que qualquer governo, que qualquer momento, que qualquer pessoa, que qualquer tribulação, que demônios, que anjos e principados e potestades. Deus é maior. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Jesus. A leitura é importante porque mostra, meus irmãos, que o julgamento de Deus é mais perfeito e é superior ao homem, porque eles disseram ali, Daniel fala, Deus encontrou-me inocente, e inocente contra ti também, vocês erraram na condenação de vocês, mas Deus é justo, e Deus é certo, e o seu julgamento é melhor, e é superior àquele do homem. Mesmo nos últimos instantes, meus irmãos, Deus tem um controle direto sobre os leões. E eu quero que você, e a palavra quer que você entenda isso. Em meio às tribulações, às dificuldades do ministério, Paulo também fala a mesma coisa. Ele pôde falar semelhante ao que aconteceu com Daniel. Ele fala que Deus está com ele naquela missão que Deus lhe havia dado, e que ele foi capaz de cumprir o seu ministério, porque Deus estava com ele. E ele inclusive fala que ele escapou dos perigos,
que queriam impedi-lo de alcançar o propósito de Deus, mas ele pode escapar. E veja o que fala 2 Timóteo 4, versículo 17. Eu estou acabando, meus irmãos. Eu acho que eu passei do meu tempo. 2 Timóteo 4, 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Com certeza Satanás estava irado contra Paulo ali também. Irado contra os servos de Deus, como Daniel, como os discípulos, como a igreja primitiva. Os servos do Senhor sempre foram perseguidos, e o Senhor disse que sempre serão perseguidos, e o demônio estará ali como leão, e os inimigos estarão ali como leão, e os problemas estarão ali também como leões, procurando nos devorar. Mas uma coisa você pode saber, como Paulo, o propósito de Deus nas nossas vidas, a missão que Ele separou para nós, não será frustrada de maneira alguma. Amém? Glória a Deus. O seu livramento vem porque tem um propósito maior na sua vida. É para o nome de Deus que nós vivemos. É para a glória de Deus e a glória do seu nome que a nossa missão será cumprida, que o seu propósito será cumprido em nossas vidas. Se Deus me tirar desta cova, como a história de Daniel revela, isso vai ser para a glória dele. Sua vitória não é só sua, é um testemunho que você dá para o mundo, que precisa desesperadamente de Deus, de que Ele é maior, Ele é mais poderoso, Ele é mais forte, que Ele nos ama, que Ele está conosco, que Ele é um Deus que opera maravilhas, Ele é um Deus que atua. Ore sabendo que Deus não reage, meus irmãos, aos problemas. Deus é aquele que fala e os problemas reagem a Ele. Glória a Deus. Você e eu não somos inocentes por nós mesmos, mas em Cristo nós fomos declarados justos. É por isso que nós podemos ter a ousadia de nos levantar. Você pode pensar, mas eu tenho tanto problema, eu tive pecado, eu cometi tantos erros no meu passado. Olha, eu quero te falar uma coisa que na palavra é revelado como as boas novas do Evangelho. Jesus já te perdoou, se você abraça esse perdão que Ele te deu agora. É no nome de Jesus Cristo. Ninguém é justo, ninguém é perfeito, nenhum deles. Daniel não era, mas Deus o amou. Davi não foi, mas Deus o amou. Nós não somos, mas Deus nos ama, porque nós confiamos no sacrifício que Ele fez por nós. Portanto, descanse nessa verdade. E sendo assim, quando o inimigo começar a se levantar e dizer, você fez isso, você é aquilo outro, diga, o Senhor é maior. Ele cala a boca dos leões, Ele cala a acusação, Ele fecha a boca do inimigo, Ele me faz justo e vitorioso nele. Lembre que a missão não é sua, o Senhor te chamou e Ele vai te capacitar. E para concluir, no início, nós imaginamos Daniel de costas, seu rosto oculto. Agora nós entendemos o porquê. A história de Daniel, meus irmãos, na cova dos leões, não é em sua essência sobre a coragem de um homem, é sobre a glória de Deus. O rosto que importa não é o de Daniel, mas é do Deus vivo, a quem nós servimos. Os leões viram ali naquela noite, não foi um profeta assustado, mas a autoridade do Deus que os criou e o Deus que os ordenava naquele momento. O que o rei Dario viu naquela manhã não foi um sobrevivente sortudo, mas ele viu a prova de que existe um poder maior que todos os selos e decretos dos governos estendidos pela face da terra. A resposta para as maiores ameaças, os maiores perigos, os maiores problemas, não está na nossa capacidade, mas na nossa conexão, no nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento contínuo que transforma as nossas covas de leões em cenários de livramento e testemunho para o Senhor, o nosso Deus. Entenda, Ele não nos promete uma vida sem leões, Ele nunca nos garantiu isso, mas Ele nos garante a sua presença quando estivermos no meio deles. Amém, irmãos? A boca que Ele fecha não é apenas das feras, mas é da acusação, da dúvida,
do desespero e do inferno. Nossa confiança não deve estar na ausência dos perigos, meus irmãos, mas na certeza de que Deus está conosco, a presença de Deus está ali. Quando formos tirados das nossas covas, aponte para Deus e diga: foi Ele. Glória a Deus. Quando os leões se amedrontarem, se acovardarem diante de você, diga: é Ele. Quando os leões ficarem fugindo de você, diga: é o meu Senhor. Quando você tiver a força para resistir no momento mais duro e cruel da vida, diga: é o Senhor que me fortalece. Nós confiamos no nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar agora, meus irmãos. Você quer se colocar de pé? E agora você tem um problema, você tem algo que tem te trazido medo, algo que tem te trazido temor, algo com o qual você tem batalhado já por muito tempo, você está procurando o auxílio. Quem sabe você está precisando dizer: eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu tenho falhado em ter esse relacionamento, tenho vivido uma fé superficial. Agora é o momento, fale com o Senhor agora. Eu não sei qual a razão que você quer, mas se você quer ter uma oração aqui à frente, nós vamos orar por você. Não vamos expor o seu problema, não vamos expor o seu leão, mas nós vamos dizer: Deus é maior que o problema que te acomete agora. Se você quiser vir à frente, nós vamos orar por você. E enquanto louvamos, eu te convido a vir à frente se você desejar uma oração. Se não, vamos estar orando pela igreja dentro em breve. Amém, Jesus. Pai amado, agora nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo, Senhor, no nosso meio, pela palavra que o Senhor nos trouxe. E te agradecemos ao Senhor porque agora o Senhor está liberando, Senhor, um tipo diferente de relacionamento, Senhor, em nossas vidas. Algo que não está, Senhor, dependendo da nossa própria força, algo que não está dependendo de fugir do leão e dos problemas e do inimigo, mas sim, Senhor, a coragem de olhar nos olhos das nossas dificuldades e confrontá-los sabendo que o Senhor é o nosso Deus e é aquele que nos fortalece. Senhor, agora quando esses irmãos seguirem à frente, Senhor, aqueles que querem receber uma oração especial, que seja o Senhor a cobri-los com a graça especial neste momento, e vamos orar não no nosso próprio nome, mas no Teu nome, Senhor. O Deus de Daniel é o nosso Deus que nos escuta agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor amado. Sim, Jesus. O instrumental vai começar a ministrar, mas se você deseja receber uma oração, vem aqui na frente. Nós queremos te oferecer a oportunidade. Essa é a casa do Senhor. Eu sei que o Senhor falou aqui hoje à noite, o Senhor está aqui, amém? Deixe que o seu Espírito Santo trabalhe aqui. A palavra do Senhor diz que a sua casa seria chamada casa de oração. Então, se você precisa de oração, venha, ore por alguém, encontre alguém aqui na frente. Essa é a casa do Senhor e nós queremos aqui expulsar todo espírito de medo, lutar contra esses leões em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar?
povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se as águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou nessa noite. Obrigada, Senhor, por quem Tu és. Obrigada pelo Teu poder, Senhor. Obrigada, Senhor, por muitas vezes o Senhor está na frente. Muito obrigada, Senhor, porque às vezes o Senhor está atrás, não importa, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Senhor. A Ti a nossa gratidão por esse lembrete que o Senhor está conosco. Nós não estamos sós, Senhor. Estamos no... A Tua palavra diz, Senhor, que o mundo está já no maligno e o Senhor não ia nos tirar do mundo, Senhor. Mas obrigada, Senhor, como essa canção disse, nós podemos chamar o nome que está acima de todos, Senhor. Este homem que tem todo o poder, Senhor, é o mesmo homem que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, está conosco, Senhor. O mesmo homem que estava com Daniel está conosco, Senhor. Obrigada por esse lembrete, Deus, por essa palavra poderosa, Senhor. Nós possamos sair daqui encorajados, Senhor, a viver uma vida de ousadia em fé, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Abrace alguém antes de você assentar, abençoe a vida de alguém, encoraje, ministre uma palavra de fé sobre a vida do seu irmão em nome de Jesus. E assim você pode se assentar. Amém. Aleluias, aleluias. Nosso coração está tão grato a Ti, Senhor, e queremos cantar sobre o que o Senhor já fez por nós. Perdido na escuridão. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês, convidar todos da nossa igreja, aqueles também que nos visitam, para nos acompanhar nas quartas-feiras, que é o culto muito abençoado.
de muito louvor, de muita oração, e sabemos, né, que todos nós não vivemos sem oração. Então, quarta-feira, às 8 da noite, aqui na igreja, esperamos por vocês. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. E aqui está um convite de Jesus para você. A nossa vigília no dia 17 de outubro, numa sexta-feira. Começamos às 8 com o café e terminamos à meia-noite, que é onde somente a prefeitura nos permite. Mas eu creio que nessas 4 horas o Senhor irá fazer algo impactante nas nossas vidas. Venha, traga a sua família. Se você tem um filho pequeno ou grande, que não seja desculpa a idade dele para que você venha adorar, cultuar o Senhor nessa noite tão especial. Nós temos 4 filhos, irmãos, e até a Petitinha já veio na vigília. E eu creio no poder do Senhor sobre a vida dessas crianças, que desde Petitim vê nós, pais, levando ele para a presença do Senhor. A vigília é um tempo de vigiar, orar e vigiar. Venha orar conosco, venha vigiar conosco. O Senhor Jesus, Ele te espera. Prosseguir, não volto atrás. Agora sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças a Deus, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu sou. Graças a Deus, meu Salvador, grato sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Sabe o que vai ter em outubro agora? O Halloween vai ser muito da hora. Pega livre e vem louvar a Cristo. Assim, essa é a alegria do Senhor Jesus em mim. Assim, eu vou te ensinar como é a graça do menino. Fiquei tão entretido aí com a música das crianças também. Esqueci. Meus irmãos, ficou excelente, gostei demais. Beautiful. Oh, meus irmãos, nós vamos estar concluindo com oração agora pelos aniversariantes, mas antes eu gostaria de estar honrando o tesoureiro da nossa igreja, o José. Eu fiquei sabendo que durante esse tempo ele esteve ativo em tanta coisa na igreja, desde visitas até programação semanal, a hora toda, e ele ficou conhecido como pastor. Então, a gente gostaria de... ele não está aqui não? Está na cozinha? Bem, nós vamos estar orando por ele aqui, honrando a sua vida, amém? Ele completou mais um ano de vida, mas vamos orar também pelos aniversariantes da semana, a nossa irmã Poliana, também o nosso irmão Felipe Augusto, a Lívia Pereira, também o João Vitor, e se há mais alguém que está aniversariando, por favor, receba uma oração agora. Eu convido os irmãos a virem à frente, a gente vai estar abençoando as suas vidas, amém? Amém. E vamos nos colocar de pé, logo em seguida nós vamos descer, ter o nosso tempo de comunhão lá embaixo. Meus irmãos, aquela mesa missionária era feita para você pegar, você leva para casa aquele lanchezinho, mas também tem um lanche gratuito que é oferecido para todos ali. Isso tem sido usado para arrecadar os fundos, que os irmãos sabem que a gente raspou as economias da igreja para fazer as reformas que tínhamos. Amém.
Amém. Aí eu estava falando aqui que você esteve ativo em tanta coisa na igreja durante esse verão, na minha ausência, que a visita nas casas, e era coisa aí, e programação de departamento, e coisa dentro da igreja, e organizando, e vindo no escritório, que o pessoal ficou conhecendo você como pastor. Algumas pessoas aqui, então, nós queremos, e como tesoureiro da igreja, nós queremos abençoar a sua vida, com a lembrancinha da igreja, amém? Nós queremos orar também pela sua vida e pelos aniversariantes, amém? Nesse momento, amém? Vamos levantar as mãos e abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós te agradecemos pela bênção de estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor, pela vitória que o Senhor nos dá, ó Pai amado, de chegar e concluir uma semana na Tua presença, iniciar uma nova, Pai amado, sabendo que é o Senhor que vai conosco para enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas e conquistar as bênçãos em Ti, no Teu nome, Senhor amado. Leva-nos em paz, que o Senhor esteja nos acompanhando, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Ministra o Teu cuidado sobre cada um dos aniversariantes. Te agradecemos pelo Teu amor precioso, que levanta, que sustenta e que conduz, ó Pai amado, e assim como igreja, e que liberamos juntos essa Tua bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comum e consolação do Espírito, seja com vocês, igreja de Deus, agora e para sempre, amém, e que Deus os abençoe, a paz de Jesus, meus parabéns, a paz, meus irmãos, amém, que Deus abençoe. Quer orar? A paz, boa noite. Amém.